Eu estou aqui em São Paulo, são exatamente 7 horas e 54 minutos do dia 5 de julho de 2025. Eu estou em frente ao número 1842 da Avenida Paulista. O MASP fica logo ali, acho que daqui a 2 quarteirões no máximo. Essa parte verde aqui é o Parque Trianon. Aqui fica o Macmill. É em frente ao Macmill que o missionário Alan Chaves sempre faz suas pregações. Já foi agredido fisicamente várias vezes. O Isaac Chaves, que é filho dele, também prega ali. Aqui todo domingo, feriado também, se não me engano, aqui é fechado para lazer. Então, exatamente nessa calçada, que por várias vezes, eu não sei se mudou daqui, continua sendo aqui, o missionário Rafael Santmore traz uma multidão para cá para fazer adoração pública, né? Que é culto campal, né? E uma vez um dos pregadores que pregou aqui falou uma coisa que chamou muito minha atenção pro lado negativo. As ruas são nossos púlpitos. Essa expressão, as ruas são nossos púlpitos, é muito perigosa, porque acaba sendo combustível para os desigrejados. E o que são os desigrejados? São aqueles que acham que a igreja não deve se reunir em templo físico, porque assim, de fato nós somos a igreja, né? Somos o templo do Espírito Santo, né? A igreja não é unicamente um templo físico. O templo físico é o local onde a igreja se reúne. Só que quando você fala que as ruas são nossos púlpitos, isso acaba dando margem para os desigrejados acharem que estão certos em não frequentarem nenhum templo, não fazerem parte de nenhuma igreja institucional, que eles servem a Deus em casa ou nas ruas sem problema nenhum, que eles não querem estar filiados a nenhuma igreja institucional, porque a igreja institucional é corrupta, cheia de gente hipócrita, cheia de gente que só quer saber de dinheiro e papapá, papapá. E então eles alegam que a igreja institucional está falida, a igreja institucional está corrompida pela sede de poder, pela disputa por membros, enfim. Isso é muito perigoso, por quê? Porque acaba dando margem também para pessoas que não têm um compromisso com o evangelho, estão afastadas da igreja por motivo porque brigaram com alguém, ou então porque cometeram algum pecado e não aceitaram a disciplina, a correção da liderança da igreja, acabaram se afastando, acabaram brigando com a liderança, brigando com o pastor. Então isso é muito perigoso, quando os desigrejados acabam ganhando vez e voz para defenderem suas ideias de que nós não devemos estar ligados a nenhuma igreja denominacional, nenhuma organização eclesiástica, porque a organização eclesiástica, né, que eles falam, o sistema religioso, como eles falam, né, está corrupto, está cheio de gente corrupta, não sei o que, não sei o que. Então isso é muito perigoso. Por quê? A Bíblia recomenda que nós sejamos obedientes aos nossos líderes. É claro que quando os líderes são corruptos, quem tem que prestar contas a Deus são eles, não nós. Então, nós temos como servos de Deus, membros de igrejas institucionais, orar por nossos líderes, orar por nossos pastores, porque se eles estiverem cometendo alguma barbaridade, se eles estiverem fazendo algo contra a vontade de Deus, envergonhando o evangelho, eles é que terão que prestar contas a Deus, não nós. Então é muito perigoso quando nós atacamos a igreja institucional, atacamos as lideranças, atacamos as igrejas locais, as denominações, porque nós estamos sendo usados pelo inimigo. A partir do momento que nós atacamos tanto as igrejas locais quanto as denominações, estamos sendo instrumentos na mão do inimigo, estamos sendo manipulados por Satanás. Então a mensagem que eu quero deixar no início desse vídeo é para que nós tenhamos muito cuidado ao apontarmos o dedo para as pessoas, para quem tem cargo de liderança, para quem tem alguma atribuição dentro da igreja, seja como pastor, como líder de departamento, enfim, seja qual for a área, né, o departamento, o ministério, devemos tomar muito cuidado, porque cabe a Deus julgar essas pessoas e não a nós. Então, se essas pessoas estão subordinadas a alguma liderança, algum pastor presidente, alguma autoridade eclesiástica maior,
aí eles terão que prestar contas a eles. E essa autoridade eclesiástica maior, obviamente, prestar contas a Deus, né? Cada um de nós terá que prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos. Quando nós recebemos alguma incumbência, alguma responsabilidade, devemos zelar por isso, como servos de Deus, porque nós somos apenas mordomos, somos apenas servos de Deus. E quando nós envergonhamos o Evangelho com nossas palavras, com nossas atitudes, quando nós servimos de pedra de tropeço para as pessoas, nós é que estamos envergonhando o Evangelho e nós prestaremos contas disso. Então, em vez de apontar o dedo para a pessoa que você acha que é corrupta, mas aqui eu não sei, não. Só Deus conhece o coração humano. Então, não caia na onda, não caia na armadilha dos desigrejados. Seja membro de uma igreja, frequente cultos. Se a sua igreja tiver culto só no domingo, amém, se tiver em outros dias da semana, frequente a igreja e não seja mero frequentador, né? Se tiver trabalhos quarta-feira, sexta-feira, sábado, enfim, a escola bíblica dominical principalmente, né? Porque na escola bíblica dominical que as pessoas se abastecem espiritualmente, tem mais tempo para não somente para ler a Bíblia, mas também para interagir com os irmãos. Porque no culto de domingo à noite é difícil, mas na escola bíblica dominical e nos cultos de ensino também, quando se essa igreja tiver culto de ensino, você tem uma liberdade maior para interagir com as pessoas, para debater, para opinar, para tirar dúvidas, ou com o seu pastor, ou com o professor da EBD, com alguma liderança. Você tem oportunidade para se edificar espiritualmente, interagir com os outros irmãos, ter comunhão, porque a igreja também é comunhão, as pessoas terem comunhão umas com as outras. Então, tome muito cuidado para não cair na armadilha dos desigrejados. Agora eu estou atrás do MASP, Museu de Arte de São Paulo, que no momento está fechado porque ainda são 8 horas e 6 minutos. Aqui é o famoso vão livre. Tem uma avenida aqui atrás, vários prédios, e eu quero aproveitar que eu estou aqui para ler alguns textos bíblicos que fundamentam o que eu acabei de dizer. Primeiramente, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, o assunto desse vídeo é o verdadeiro significado do termo igreja. O que significa igreja? Chamados para fora. Muitas pessoas, especialmente os desigrejados, eles alegam que a própria origem do termo igreja dá a entender que nós não devemos estar limitados a um templo físico, a um espaço físico, a um templo, enfim. Em parte eles estão certos, porque o templo é o local onde a igreja se reúne, seja semanalmente, seja diariamente. Algumas igrejas se reúnem todos os dias, e eu sou a favor disso, sim, né? Se a igreja tem vontade de se reunir todos os dias, por que não? Sou totalmente a favor. Mas é fanatismo, que não sei o que, não sei o que. Pensa do jeito que você quiser. Eu penso que se os membros de uma igreja, eles gostam de se reunir, eles gostam de estar em comunhão, em harmonia, em confraternização todos os dias, e se a igreja tiver trabalho todos os dias e os membros da igreja se sentem bem se reunindo todos os dias, sou totalmente a favor. Não vejo isso como fanatismo, como nada negativo, muito pelo contrário. É uma oportunidade, porque assim, todos nós devemos ter nosso momento devocional, culto doméstico, né? Eu sou a favor, os momentos devocionais são essenciais para nós começarmos o nosso dia, ou reservarmos alguns momentos do nosso dia para termos comunhão, intimidade com Deus, porque o que Deus quer de nós é exatamente isso: intimidade, relacionamento, nós confessarmos nossos pecados a Deus. O que nós não temos coragem de conversar com nossos próprios familiares, nós conversamos diretamente com Deus, porque quando Jesus veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, ressuscitou, voltou para o céu, passamos a ter livre acesso a Deus Pai.
E em nome de Jesus Cristo, nós podemos ter uma conversa com Deus por meio da oração, porque a oração é a maneira como nós conversamos com Deus e a maneira como Deus fala conosco é por meio da Bíblia. Então, a Bíblia é Deus falando conosco, porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E o próprio Jesus falou nesse texto que acabei de ler que nós fomos enviados por Ele, no caso, os discípulos diretamente por Ele e a igreja que veio depois dos apóstolos pelo Espírito Santo, para que nós possamos dar fruto e nosso fruto permaneça. Então nós somente seremos fiéis a Jesus Cristo se estivermos totalmente de acordo com o que está escrito aqui. Se nossa vida estiver pautada pelo que está escrito aqui na sua Bíblia. E agora, com relação aos desigrejados, mais uma vez falando dos desigrejados, eles alegam que a própria origem do termo igreja, a igreja vem de eclesia, que significa chamados para fora. Chamados para fora do quê? Chamados para fora de nós mesmos, do pecado, da carnalidade. Esse é a verdadeira origem do termo igreja. Não tem nada a ver com você não se reunir num templo físico. É claro que nós não podemos ser igreja apenas no templo, devemos ser igreja todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até mesmo aqui, ao trás do mate. Até mesmo numa metrópole gigantesca como São Paulo, a maior metrópole da América Latina, devemos ser igreja, devemos fazer com que as pessoas ao nosso redor percebam Jesus em nós, por meio de nossas palavras, nossas atitudes. Devemos transbordar Jesus. Então as pessoas que conversam conosco, que nos veem diariamente, com as quais nós interagimos diariamente, devem ver Jesus em nós. Então, se você sai por aí bebendo todas, falando palavrão, saindo com todo mundo, azarando, fazendo miséria com as pessoas, passando por cima dos outros, mentindo, roubando, enfim, se você faz coisas achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo. Deus, ele está em todo lugar, ainda que ele não compactue com o pecado, ainda que ele odeie o pecado, aborreça o pecado, mas ele está de olho em tudo que nós fazemos, ele está de olho em tudo que nós falamos, até nossos pensamentos ele conhece. Então, se você faz alguma coisa errada, às escondidas, entre aspas, né, achando que ninguém está vendo, na verdade Deus está vendo. Então, devemos ser igreja sim, não somente nos templos, mas também fora dele. Mas fomos chamados para fora de quê? Mais uma vez enfatizando, fomos chamados para fora do pecado, fomos chamados para fora do nosso ego, da nossa carne, da carnalidade. Então esse é o verdadeiro significado do termo chamados para fora. Então não tem nada a ver com então não precisamos nos reunir em templo físico porque nós somos igreja aqui fora e pronto, acabou. Igreja institucional não presta, denominação não presta. Isso é conversa, esse é engano, é do inimigo. O inimigo que plantou isso na cabeça dos igrejados para incentivar as pessoas a abandonar a igreja institucional, a igreja local, a denominação, e sair falando mal de outros irmãos por aí, porque quando você fala mal dos seus irmãos, sejam eles líderes eclesiásticos ou não, você está sendo instrumento das mãos do demônio. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala da igreja, da denominação, dos seus líderes, porque eles que terão que prestar contas a Deus. E você, principalmente, se você estiver falando mal deles. É difícil pregar o evangelho em um lugar como este? Porque pra você ter uma noção, essa aqui é a famosa Rua Augusta. De madrugada isso aqui é Sodoma e Gomorra. Então, toda vez que eu venho para lugares assim, a própria Avenida Paulista aqui também, eu sinto uma opressão espiritual muito grande. Então precisamos sim orar por essas pessoas. As pessoas precisam de ajuda, precisam de... não que concordemos com o que elas falam, fazem, obviamente que não, mas devemos colocar essas pessoas em oração e de alguma maneira, seja por meio do YouTube, seja por meio de até mesmo de obras missionárias corpo a corpo, que tem muita afronta do inimigo, tem muita perseguição, muita intolerância. Então
É um trabalho muito difícil, penoso, e você não pode ir com a cara e a coragem fazer e pronto. Não, é muito difícil, muito perigoso, até a sua integridade física é ameaçada. Então você precisa passar sim por um treinamento, por uma capacitação, porque não é só ir com a cara e a coragem. Você precisa sim de um preparo, você precisa ter muita bagagem espiritual, você precisa ter em primeiro lugar, comunhão com Deus, porque de nada adianta você sair por aí pregando o evangelho se você não tiver comunhão com Deus, porque as pessoas que forem confrontadas, porque o pecado, a Bíblia confronta, né? A palavra de Deus confronta o pecado. Então se você vai até essas pessoas despreparadas, das duas uma, ou você se unirá a eles, apoiando tudo que eles fazem, né, falando o que eles falam, ou você levará uma surra, igual os filhos de Seva, né? Tem uma passagem no livro de Atos, eu deixaria aqui caso eu encontre, onde os filhos de Seva foram expulsar um demônio, né? Esconjuro-vos em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, e o próprio demônio os confrontou e deu uma surra neles, até deixá-los nus. Então você tem que se preparar, você tem que se aconselhar com pessoas tementes a Deus, pessoas experientes na fé, para poder, antes de sair por aí pregando o evangelho, especialmente em lugares como esse, onde realmente é muito difícil você pregar o evangelho. E eu acabei de descobrir que fui pro lado errado. Já tinha acontecido isso comigo lá em Buenos Aires 2 vezes, de eu me orientar mal, e eu vim parar aqui no Parque Augusta, porque a minha intenção era ir lá para a Rua Oscar Freire, parar um pouco na Oscar Freire e depois seguir até a Faria Lima, onde eu descansaria um pouco lá no prédio do Google, né? Tem a parte de baixo lá do prédio do Google tem uma grama artificial. Aí eu vim parar aqui, né? E você vê, infelizmente, é muito comum aqui em São Paulo você sentir muito cheiro de urina nas ruas, na Avenida Paulista, na Rua Augusta. Você sente o cheiro de urina muito forte. Acho que eu estou impregnado de urina. O cheiro está muito forte, até mesmo aqui. Mas enfim, antes de seguir, eu preciso ler mais um texto aqui para enfatizar a necessidade de nós tomarmos cuidado com essa febre, nessa onda dos desigrejados, de levar as pessoas para fora da igreja, porque outra característica dos desigrejados é que muitos deles até frequentam igrejas, mas não tem membresia, né? Eles muitos não são vinculados, né? Não são membros fixos de igrejas locais. Eles vivem de igreja em igreja, frequentando cultos aleatoriamente, dependendo de quem for o pregador, o cantor, a banda, enfim. Então eles ficam de igreja em igreja, de culto em culto, né? Eles até frequentam cultos, mas não são membros de igrejas locais. Eles não são fixos, né? Eles não dão dízimo, eles não têm envolvimento algum no comprometimento, no caso, né? Porque existe uma coisa é você se envolver com uma igreja, outra coisa é você se comprometer com a obra de Deus, com a igreja e tal. Então, eles não são vinculados a igrejas locais. Eles frequentam cultos, dependendo de quem canta, dependendo de quem prega. Hoje eu tô com vontade de ir, eu vou. Aí combina com os amigos e vai e tal. E vão para determinados cultos, determinados dias da semana, quando tem vontade de ir, né? Porque quando a pessoa não tem vontade de ir, ela fica em casa, às vezes sai com a família, às vezes vem para um parque como esse aqui. Mas assim, é claro, como já disse, né? E é bom enfatizar, é importante sim a vida devocional diária, é importante sim você fazer o culto doméstico, você ter comunhão constante com Deus no local onde você trabalha, no local onde você estuda. Existem muitos ministérios voltados para evangelismo em escolas, em faculdades, universidades. Isso é saudável, isso é bom. Pregações em locais como esse, pregação de rua, sou totalmente a favor. Ministérios que pregam o evangelho em escolas, faculdades, universidades, hospitais, presídios, sou totalmente a favor. Isso também é ser igreja, mas isso não exime você
da obrigação de ter uma ligação com uma igreja local, de você estar envolvido e comprometido com uma igreja local. Você não deve tratar a igreja local apenas por um lugar para frequentar, como se você frequenta um clube, como você frequenta um parque, como você frequenta a casa de um amigo. Não é um lugar para você frequentar, é um lugar para você fazer parte dele, para você ser um participante, uma pessoa realmente comprometida com a obra. E outro texto, deixa eu só procurar aqui, no livro de Atos, capítulo 26, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 26, cadê aqui? Atos capítulo 26, versículos 4 a 23. O que diz aqui? O apóstolo Paulo, meu xará apóstolo, se defendendo diante do rei Agripa. Ele contando sua vida, né? Conta a minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se aqui sim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, ele discursando perante o rei Agripa II, Herodes Agripa II, que eu sou acusado pelos judeus, no caso os judeus ortodoxos. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos, como ressuscitou Jesus Cristo? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os persegui. Com esses intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, no caso aramaico, né, que era o idioma da época. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, ou dar um morro de ponta de faca, como se diz assim hoje em dia. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor, no caso Jesus, próprio Jesus, respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, aí após terminar o relato dele, ele novamente se dirige ao rei Herodes Agripa II. Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Eu quero novamente enfatizar o que Jesus disse ao apóstolo Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Estou lendo os versículos 15 e 18 de Atos 26. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te apareceria ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então,
Isso tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, que é o verdadeiro significado do termo igreja. Porque nós somos chamados para sermos testemunhas num mundo corrompido, num mundo cheio de pecado, e por meio de nossas palavras, de nossas atitudes, levarmos pessoas até Jesus, sermos instrumentos na mão do Espírito Santo, para que as pessoas, por meio de nosso testemunho, por meio de nossas palavras, conheçam Jesus. Então fomos chamados para isso, para nos afastarmos do pecado, fomos chamados para fora do pecado, para fora da nossa vida de perdição, de orgia, de promiscuidade, rebeldia, enfim, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Nós somos chamados para fora de tudo isso, não para fora do templo, né? Nós devemos sim congregar, como eu falarei no final desse vídeo, né? Devemos sim congregar, nos reunir com nossos irmãos, mas chamados para fora, nós somos chamados para fora do pecado, nós somos chamados para fora da nossa velha vida, do nosso velho eu, da nossa antiga vida sem Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele era religioso, ele era fariseu, judeu ortodoxo. Ele achava que estava certo. Ele seguia rigorosamente a Torá, claro, que com as devidas, com as alterações indevidas impostas pelos fariseus, né, doutrinas humanas, que os fariseus acrescentaram doutrinas humanas à Torá, né, a lei de Moisés. Então acrescentou muitas coisas que não estão na Torá para escravizar as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele foi um dos fariseus mais destemidos, um dos fariseus mais fanáticos mesmo, né? O que ele fazia era fanatismo, porque ele estava escravizado pela religiosidade. Porque existem dois extremos: um extremo é libertinagem, outro extremo é religiosidade. Então não devemos nem ser libertinos, nem religiosos, no sentido pejorativo do termo, de nós nos apegarmos demais a doutrinas, a rituais, a espiritualidade superficial, espiritualidade vazia, rasa, uma falsa espiritualidade, na verdade. E o apóstolo Paulo vivia isso. Ele perseguia os cristãos com base na fé, naquilo que ele acreditava ser certo. Foi preciso o próprio Jesus ir atrás dele na estrada de Damasco para convencê-lo a respeito daquilo que ele deveria realmente fazer. Ele fez o apóstolo Paulo ficar cego durante 3 dias, e somente após isso, ele ficou 14 anos um período de um hiato, né, de 14 anos, para ele sair pregando em tudo quanto é lugar, na atual Turquia, na Grécia, até Roma, quando ele foi levado preso. Parece que até a Espanha ele chegou, né? Não sei se foi logo depois de se apresentar diante de Nero, né? Porque ele se apresentou diante de Nero, parece que ele foi solto, aí acabou viajando até a Espanha, e depois ele foi preso definitivamente até ser morto, decapitado. Mas de qualquer forma, ele foi um instrumento na mão de Deus. Ele saiu daquela religiosidade vazia, superficial, apenas para satisfazer os homens, para se mostrar, para se exibir diante dos homens. E ele passou a testemunhar o verdadeiro evangelho, que é realmente ser chamado para fora da nossa antiga vida de pecado, nossa antiga vida sem Deus. Se você tivesse noção do que eu vi no caminho até aqui, entre a Rua Oscar Freire e a Avenida Faria Lima, estou embaixo da sede do Google, no gramado artificial. Por enquanto eu só tô sozinho aqui. Avião passando. Quem é Faria Limer conhece bem esse lugar aqui, passa por aqui todos os dias, trabalha aqui, mora aqui pra cima. Com certeza muitos que trabalham aqui moram aqui pra cima, né, nos jardins, né, onde eu vi até uma concessionária da Ferrari, uma concessionária cheia de veículos da Ferrari. Mas eu quero ler o último texto bíblico, que está aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Obviamente eu não poderia deixar de falar, de mencionar esse texto aqui, que fala da necessidade de nós nos congregarmos, nós nos reunirmos como igreja, não somente fora, mas também dentro do templo. Porque os cultos, seja domingo, sábado, durante a semana, enfim, os cultos, eles servem para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Porque o que é o culto? Qual que é a função do culto? No culto nós entregamos.
muita gente vai para os cultos esperando receber algo de Deus. Eles esperam receber algo de Deus, vão só para receber, sendo que na verdade o verdadeiro culto a Deus é entrega. Nós somos devedores de culto. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 25, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ele está falando dos desigrejados. Antes, façamos admoestações entre nós, como igreja, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dia com D maiúsculo, porque é o dia da volta de Jesus para buscar a sua igreja. O que o autor da carta aos Hebreus quis dizer com isso? Primeiramente, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos livre acesso a Deus. Não há mais a necessidade de oferecer sacrifícios, de derramar sangue para remissão de pecados, porque a partir do momento que Jesus morreu por nós, derramou seu sangue em nosso favor, para salvar todos aqueles que nele creem, nós temos livre acesso a Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Então nós temos acesso ao santuário, ou seja, a presença de Deus. Então Jesus nos consagrou o caminho pelo seu próprio corpo, pelo seu corpo dilacerado na cruz por nós. Ele recebeu sobre si toda a condenação pelos pecados, mesmo sem que ele nunca tenha pecado. Ele recebeu sobre si todos os pecados da humanidade, e todos aqueles que nele creem terão a vida eterna. Então é preciso crer em Jesus Cristo para ter livre acesso a Deus e a vida eterna garantida. E é preciso permanecer fiel para que não venha a ser surpreendido no dia que Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Então devemos... Jesus passou a ser o sumo sacerdote, o principal, o único intermediário entre nós e Deus. Muitas pessoas buscam em estátuas, em coisas, em pessoas, até mesmo a Maria, mãe de Jesus, que foi usada por Deus para que Jesus fosse gerado no ventre de uma mulher e viesse a esse mundo em forma humana para viver e morrer por nós. Mas somente por meio dele temos livre acesso a Deus. Então devemos nos chegar, afastar-nos de tudo que a carne tenta nos oferecer, tudo que o mundo, os nossos três maiores inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Então o diabo tenta o tempo nos tirar da presença de Deus, colocando coisas no nosso caminho para nos afastar da presença dele e nos levando a inclinações carnais. Então devemos afastar tudo isso para que nós nos cheguemos, nos apresentemos diante dele como culto, como sacrifício vivo, como está lá em Romanos 12, 1 e 2, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não nos conformando com esse mundo, mas sendo constantemente transformados pela renovação da nossa mente, e que renova nossa mente é o Espírito Santo. Então nós devemos ter os corações constantemente purificados, com a água limpa, no caso, simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo nos renova constantemente, tirando os maus pensamentos, substituindo por coisas boas. Por isso que devemos ouvir sempre músicas cristãs, músicas que glorifiquem a Deus. Devemos sempre nos envolver, nos apegar somente com aquilo que nos aproxima de Deus. Inclusive nossas amizades, as pessoas com as quais nós convivemos, os ambientes onde frequentamos. Até mesmo aqui no Parque Ibirapuera você pode ter comunhão com Deus, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode, enfim, buscar a presença de Deus num ambiente como esse, porque você sente, por meio da criação, por meio da natureza, você sente mais proximidade com Deus. Não que Deus esteja aqui, na verdade Deus está em todo lugar, mas Deus não é essa árvore, Deus não é essas árvores, Deus não é a criação. Ele se manifesta por meio da criação, e a criação glorifica a Deus, como os pássaros que estão cantando aqui, eles estão glorificando a Deus, com certeza. E devemos reter a confissão da nossa esperança, porque se nós somos infiéis a Deus, Ele sempre
foi fiel e sempre continuará sendo fiel. E devemos estimular uns aos outros a fazermos somente aquilo que agrada a Deus. E enfatizando aqui o versículo 25, não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando a igreja física, como é costume de alguns, aqui no caso os desigrejados, antes admoestando-nos, ou seja, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros, para que nós permanecemos fiéis, porque mesmo quando cometemos erros, cometemos pecados, nós podemos sim confessar nossos pecados, principalmente a Deus, né? Obviamente que Deus em primeiro lugar, e nós podemos dividir a nossa carga com nossos irmãos, mas tem que ser pessoas confiáveis, pessoas que não saem por aí fofocando, falando mal de nós, falando de nossas vidas, abrindo coisas que devem ficar em secreto, devem ficar no privado. Não devemos sair postando aí nas redes sociais, como muita gente infelizmente faz, postando coisas das nossas vidas, postando indiretas, postando ataques contra as pessoas, semeando discórdia, dando um péssimo testemunho. Então, tomando cuidado com as fotos que postamos, evitar foto de biquíni, evitar foto de sunga, evitar fotos que levem as outras pessoas ao pecado. E assim, cada vez mais nos aproximando de Deus, até que chegue o grande dia do arrebatamento da igreja. E assim eu encerro este vídeo, espero que tenha feito diferença positiva na sua vida. Esse aqui é o Monumento às Bandeiras, execrado pela militância progressista. Se você conhece bem a história do Brasil, você sabe por quê. Daqui eu iria até a Galeria Prestes Maia, no Centro Histórico de São Paulo, mas eu já andei muito hoje. Daqui eu ainda tenho que ir até a Avenida Paulista novamente, subir na Brigadeiro Luiz Antônio, para subir e até a Avenida Paulista. Acho que eu ficaria por lá mesmo para almoçar, que nesse momento são meio-dia e 23, então eu vou lá para a Avenida Paulista almoçar, e dali acho que eu já vou até a Barra Funda para pegar o ônibus e volto para Sorocaba. E quero ver se eu edito esse vídeo ainda hoje para publicar dia 14 de julho de 2025. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no canal, Deus abençoe. E mande esse vídeo para a maior número de pessoas, especialmente para os desigrejados, para aqueles que acham que não precisam estar filiados a nenhuma igreja para cultuarem a Deus. Se essas pessoas soubessem o quanto elas estão enganadas ao desprezarem igrejas locais, ao atacarem denominações, elas perceberiam que agindo assim elas estão sendo usadas pelo inimigo. Então que Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se no canal, Deus abençoe. Essa batucada que você está ouvindo provavelmente é ensaio para o 7 de setembro, mas seja lá como for, é o som ambiente com o qual eu terei que encerrar esse vídeo. Deus abençoe e até depois, se quiser.